antes fui procurar uma mensagem para ler, para iniciar, e eu abri o Minutos de Sabedoria, e a mensagem que veio diz assim: não fique remoendo as coisas do passado. Ficar preso ao passado não dá futuro. Não se deixe prender por mágoas e ressentimentos. Não se atormente com o que passou, mesmo que reconheça seu erro. Levante-se e siga em frente, o mais rápido que puder. Faça as pazes com o seu adversário. Envie pensamentos de simpatia e de amor, e todas as mágoas se afastarão, e você viverá feliz e sorrindo. Vamos tentar, né, pessoal? Vamos tentar viver melhor. Esquecer um pouco as mágoas, os ressentimentos e perdoar. Então, para iniciar, vamos fazer a nossa prece inicial e vamos pedir ao Mestre Jesus, companheiro amorável de todos nós, que tenhamos o merecimento de sermos protegidos e iluminados por Ele. Também que nos ampare nas nossas necessidades e que permita a assistência dos bons espíritos que aqui se encontrem a todos nós. Que essa assistência seja a nós direcionada e também a todos aqueles que conhecemos e que sabemos que também têm necessidade de receber ajuda. Rogamos a Deus que ilumine a palavra da nossa irmã expositora desta noite e as águas aqui colocadas também recebam essas energias. Em nome de Deus, nosso Pai, damos por iniciado o trabalho desta noite e pedimos a Deus que nos ajude a entender todas as lições e esclarecimentos que aqui recebemos. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Bem, o assunto da noite de hoje será bens materiais e bens espirituais. A quais deles será que nós damos mais atenção, mais valor? A quais deles nós nos dedicamos mais no dia a dia? O problema dos bens materiais, ele está relacionado à importância que damos a eles quando comparados aos bens espirituais. Quanto tempo de nossas vidas dedicamos para adquirir dinheiro, que será investido em prazeres ligados a excessos e que podem trazer até mesmo enfermidades a nós? Estamos realmente vivendo para o necessário do corpo, utilizando o nosso descanso, o nosso tempo livre para a construção de virtudes? Trabalhamos para o necessário e para o supérfluo? Refletimos sobre onde investimos o nosso tempo e dinheiro ou seguimos as massas? Vamos comprando, consumindo sem refletir? Os slides que eu apresentarei hoje para vocês, a discussão, eles foram baseados no Livro dos Espíritos, a primeira obra organizada por Allan Kardec, nosso codificador da doutrina, contendo perguntas feitas a espíritos de diferentes partes do mundo e com a colaboração de diferentes médicos. Allan Kardec, ele não era médium, foi ele que organizou as questões, organizou então o Livro dos Espíritos e as demais obras que compõem o Pentateuco. Também foi consultado para a presente exposição o Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer uma abordagem, uma ligação com as questões, e que esse tema fosse diretamente relacionado às obras básicas do Pentateuco. Quando falamos em bens materiais, lembramos do dinheiro, que faz com que consigamos adquirir muitos desses bens materiais dos quais usufruímos. E por isso é importante buscarmos o esclarecimento da riqueza e o uso dela, com base não apenas na doutrina, mas também nos demais ensinamentos que Cristo nos legou. A prova da riqueza e da miséria. A primeira pergunta, trazida então por Allan Kardec, na pergunta
814 do Livro dos Espíritos, ele pergunta o seguinte aos espíritos: por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria? E os espíritos respondem: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência, seja na prova tanto da miséria quanto na prova da riqueza, em que nós escolhemos antes de encarnar. Muitas vezes nós sucumbimos em ambas. A próxima questão, 815, Kardec pergunta: qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da desgraça, a da miséria ou a da riqueza? São tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a previdência. A riqueza incita a todos os excessos. Mais adiante, em demais questionamentos que ele fará sobre essas provas, sobre essas problemáticas enfrentadas, vai ser dito por que na desgraça, por que na miséria muitos acabam sucumbindo e por que outros sucumbem na riqueza. O Evangelho segundo o Espiritismo também discute sobre a diferença da distribuição da riqueza, questionando e refletindo sobre. Porque não são, aí é uma discussão também trazida pelos Espíritos, por que não são igualmente ricos todos os homens? Por que todo mundo não tem a mesma quantidade de riqueza? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Ou seja, muitos adquirem, mas não conservam. A pobreza é para os que a sofrem a prova de paciência e de resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Aqueles que estão, então, na prova da pobreza, eles vão acabar tendo que desenvolver a virtude da paciência e da resignação, porque eles não conseguem adquirir muitas vezes o básico. Enquanto que aqueles que estão na riqueza, eles têm a prova da caridade e abnegação. O quanto eles serão caridosos e auxiliarão o próximo com o dinheiro que possuem. Em relação ao emprego das riquezas, Kardec pergunta na questão 816: estando rico, sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? E os espíritos respondem: mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Muitas vezes aquele que tem o excesso, ao invés de redistribuí-lo ou auxiliar o próximo, ele quer ter mais, ele quer ter guardar mais, ele quer ter mais terrenos, mais posses, mais bens, e muitas vezes acaba ocupando toda a sua vida para manter a sua riqueza, com medo que os outros roubem. O Evangelho então pergunta: qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurar nessas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Coloca as tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros das boas obras. A vontade de juntar mais bem, posses, dinheiro, acaba muitas vezes utilizando o tempo que poderia ser usado para construir virtudes. Os verdadeiros valores que nós levaremos e que nos transformarão em espíritos e seres humanos melhores. Ao invés de trabalhar menos e gastar menos, muitos de nós preferimos trabalhar mais, aumentar a carga horária para poder gastar mais, muitas vezes com aquilo que nós não precisamos. Tem uma história que eu já ouvi várias vezes, mas vale a pena repetir, de uma criança que um dia pediu para o seu pai: pai, tu vem um pouco comigo, senta aqui, monta um quebra-cabeça. E o pai disse: não, meu filho, eu não posso, estou trabalhando. Em outro momento o menino pediu de novo, pediu para brincar só um pouco. Ele disse: não, meu filho, estou trabalhando para pagar a sua escola, para comprar os seus brinquedos,
tinha guardado no seu cofrinho e disse: pai, tu me daria 1 hora do seu tempo? Então, o filho, ele queria a atenção do pai. Ele queria aquele momento, o tempo. E o pai achava que trabalhando, comprando bens materiais, ele estaria dando aquilo realmente que o filho precisava. E o que o filho precisava não era de bens materiais, naquele momento, era da atenção do pai. Nos questionamos quanto à forma que aplicamos o nosso tempo, o dinheiro que ganhamos? Em que a gente aplica? O mau uso consiste em nos aplicar exclusivamente na satisfação pessoal. Bom é o uso ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem, não somente para nós, mas para outras pessoas. Ah, mas eu estou comprando brinquedos caros para o meu filho. Será que é isso que o seu filho está precisando? Vale a pena refletir. Quanto tempo da nossa vida a gente usa para a construção de virtudes, para o nosso conhecimento? Quanto tempo a gente usa para acumular bens? Quanto tempo destinamos à leitura, a ver muitas vezes palestras ou assistir algum filme que seja mais edificante? Quanto tempo talvez a gente poderia, ao invés de gastar até assistindo algumas novelas ou até gastar na internet, no Facebook, outras redes sociais, em que a gente assiste a vida dos outros, com algo que possa melhorar o nosso sentimento em relação àquilo que nós estamos vivendo? Existe uma grande diferença entre os pais que sustentam e pais que educam seus filhos. Os pais que sustentam fornecem recursos materiais apenas e disponibilizam possibilidade de distração para os filhos. Os pais que educam, que é muito mais trabalhoso, exigem muito mais renúncia, disponibilizam um bem muito mais valioso, que é o tempo. Eu já trabalhei com crianças carentes e já trabalhei com crianças que são de classe média. E digo, ambas são carentes muitas vezes. As de classe média muitas vezes carentes de atenção dos pais. Os pais acham que eles precisam cada vez trabalhar mais para dar mais bens. E os filhos querem atenção. Eles precisam de atenção. No entanto, também precisamos nos preocupar como adquirir a parte material, porque a gente não vai conseguir se alimentar somente de amor. A gente precisa trabalhar. A gente precisa de alimentação, vestimenta, moradia. Então, Kardec ainda questiona os espíritos sobre a necessidade da aquisição de bens materiais. Na questão 898, ele questiona: sendo a vida corpórea apenas uma estrada temporária neste mundo e devendo no futuro constituir objeto de nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Então ali Kardec está perguntando: nós precisamos investir o tempo em ciência que vai construir algo material? E os espíritos respondem: sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido em inteligência. A inteligência ela é muito importante. Para nós conseguirmos obter recursos, nós precisamos da nossa inteligência. Nenhum conhecimento é inútil. Todos mais ou menos contribuem para o progresso. Porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E por quê? Cumprindo o que o progresso se efetua em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam no desenvolvimento do espírito. O Evangelho complementa ainda dizendo: se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Se a riqueza trouxesse apenas males, com certeza ela não estaria na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Não é melhoria material própria, é melhoria para todos. Não estou dizendo que a pessoa vai ter que trabalhar para sustentar outras pessoas além de sua família. Mas com o seu trabalho, se ela abrir uma indústria, se ela abrir um comércio, ela vai estar possivelmente empregando outras pessoas. Essas pessoas empregadas conseguirão fazer com que esse dinheiro,
vá e a gente vai auxiliando outros indivíduos. Para que muitas pessoas tenham trabalho, é necessário que outras administrem estabelecimentos e forneçam a elas trabalhos. Se aquela pessoa tem alguém que é superior a ela, que é patrão, esse patrão tem as suas responsabilidades sobre todos aqueles que ele coordena. Por isso, todos nós estamos interligados. Produtores de bens e serviços e também consumidores. Estamos em um mundo material, mas não podemos nos esquecer do desprendimento relacionados a ele. É importante nos desprendermos constantemente dos bens da terra. Afinal, quem de nós sabe qual será a hora em que a gente vai partir, retornar para a pátria espiritual? Nós estamos, sim, somos espíritos eternos em um corpo de carne, mas nós precisamos cuidar desse corpo de carne. Em relação ao desprendimento dos bens terrenos, quer a fortuna nos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Nós somos depositários do nosso corpo. Quando nós desencarnarmos, o nosso espírito vai seguir o caminho da evolução espiritual, que é comum, que é a lei de todos. Mas o nosso corpo vai ficar. Mas como a gente cuidou desse corpo? Se a gente é depositário, a gente precisa cuidar dele também. Se somos depositários do que Deus nos fornece, temos a obrigação de zelar pelos bens que dele recebemos, também sem supervalorizar. A gente precisa cuidar do corpo, da saúde, mas não precisa se apegar tanto a ele. Ou seja, quanto tempo eu dedico para a minha estética e quanto tempo eu dedico para a minha saúde. Porque muitas vezes a estética é uma e a saúde é outra. Quando desencarnarmos, não levaremos o corpo físico, mas temos a obrigação de cuidar da saúde sim. Assim como o nosso espírito influencia o nosso corpo orgânico, nossas funções orgânicas, quando por nós prejudicadas, também podem lesar o espírito. Nós poderemos estar lesando o nosso espírito também e, dependendo de nossos hábitos, inclusive provocando um suicídio indireto. Se nós estamos sendo muito omissos, não um pouco, mas muito omissos em relação à nossa saúde, bebendo exageradamente bebida alcoólica, utilizando drogas, tendo muitos pensamentos negativos que também vão influenciar muitas vezes no nosso corpo orgânico, nós estamos prejudicando o nosso corpo. Nós não somos donos, nós somos mordomos, nós cuidamos do nosso corpo e devemos cuidar muito bem dele. Embelezamos as nossas células com nutrientes ou será que a gente intoxica elas com alimentação desregrada e pensamentos nocivos? A alimentação desregrada excessivamente também acaba prejudicando. Na questão 900, Kardec pergunta: aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem a quem quer que seja, está só acumulando para si e não está fazendo bem para nenhuma outra pessoa, achará desculpa que valha, na circunstância de acumular com o fito de maior soma legado aos seus herdeiros? É uma desculpa, eu estou juntando para deixar aos meus filhos esse dinheiro. É um compromisso com a consciência má. Não estou dizendo que não seja importante se preocupar com o futuro dos filhos. É muito importante sim, mas não somente se preocupar com o futuro material. Dentro disso, confesso que eu procurei várias histórias para ilustrar, mas eu vou contar uma história que eu tenho que respirar um pouco fundo, porque é uma história pessoal. Eu tenho uma avó que ela teve uma certa dificuldade financeira. Eu digo tenho a minha avó porque ela é desencarnada, mas ela ainda existe dentro de mim, no meu coração. E ela teve uma dificuldade financeira, mas é uma avó que era muito carinhosa. Então, ela conseguia sim manter os seus filhos, ela foi viúva muito jovem
E ela era uma avó realmente que quando a gente ia na casa dela, a cozinha dela era menor do que essa tribuna aqui, menor que esse local, e a gente adorava visitar ela. E ela era uma pessoa que sempre ajudava muitas pessoas. E esse foi o maior legado que ela nos deixou. O carinho, a atenção que ela nos dava. A gente adorava visitar ela, por mais que muitas vezes a gente juntava as camas na hora de dormir, porque ela não trazia um outro colchão, mas a gente queria dormir juntas. Eu, minha irmã, minha prima e ela queria dormir junto no mesmo quarto. Não tinha ar-condicionado, ela desligava o ventilador porque ela dizia que gastava muito, então ela ligava o ventilador um pouquinho depois desligava. Então, eu adorava passar as minhas férias na casa dela. Ela foi uma pessoa muito especial. Ela não nos dava grandes presentes porque ela não tinha condições, mas ela nos dava muito amor e carinho. E o legado dela, o maior, com certeza, foram as obras que ela fez. As obras de amor com as outras pessoas. Então eu posso dizer que a minha avó conseguiu sim demonstrar o que é ser um espírito bom. E com certeza, no dia em que ela desencarnou, eu estava próximo dela, ajudei a cuidar dela quando ela estava doente no hospital, mas eu sei que ela marcou muito a vida de muitas pessoas, porque ela era uma pessoa muito especial. Então, ela se preocupou com auxiliar os seus netos, auxiliar os seus filhos e educar com muito amor e muito carinho. E por isso que ela é lembrada. Então, na verdade, a gente vê pelas vivências que nós temos. Eu tive também muitas amigas que eu visitava, e a que eu mais gostava de visitar quando eu era jovem era uma amiga que ficava na casa do vô também. E o vô tinha um colchão de palha. E o colchão de palha era tudo. E a gente só tinha um ventilador também nesses dias quentes, e era muito bom. Por quê? Porque era algo simples. E a gente sente quando uma casa é um lar. Por quê? Porque vai dos ensinamentos, das vivências que as pessoas têm ali. Isso é mostrar que a parte moral, a parte espiritual, a parte do amor vale muito mais que bens materiais. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, e não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar caso apraza a Deus retirá-los. Se perdemos os nossos bens, o quanto reclamamos? Aconteceu, deu perder um celular, ou perdi algo que tinha valor. Quanto nós reclamamos em relação a isso? Em relação aí da prova da riqueza, Allan Kardec pergunta, na questão 925, por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente, mas fica sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria. A gente pode verificar até mesmo em meios de comunicação que pessoas com uma grande quantidade de dinheiro, de bens, de fama, empregam de formas diferentes. Algumas fazem a caridade, algumas auxiliam entidades, enquanto que outras mantêm seus luxos, seus vícios, e que em determinados momentos acabam prejudicando apenas a elas e muitas vezes as pessoas que estão até mesmo ao redor delas. Mas como a gente pode se libertar e como funciona a libertação da matéria? Na questão 987, que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Aquele que não faz mal, mas também acaba não pensando em relação à matéria e não tentando se libertar dessa influência excessiva. Pois que nenhum passo dá para a perfeição, ele não tenta evoluir. Tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Se ele não compreendeu, se ele utilizou de forma errada, na verdade, aqui nós não estamos falando apenas de riqueza, nós estamos falando de matéria. Quando nós desencarnamos, pode ser que nós não estejamos apegados à riqueza, utilizamos bem, mas será que a gente vai conseguir se desapegar daquilo que a gente comprou com tanto carinho e outra pessoa vai usar? Ou vamos conseguir nos desapegar se a gente
desencarnar, talvez jovem, dependendo com certa idade, e alguém casa com o nosso marido, nosso namorado, como é que vai ser esse apego? A verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que ele é dado levar deste mundo. A única propriedade que nós temos é essa. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Que é então o que ele possui? O que o homem, o que nós possuímos então? Nada do que é de uso do corpo. Tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Investamos mais então na nossa inteligência, no nosso conhecimento e qualidades morais, porque isso com certeza nós levaremos. Isso que a gente traz, que o homem traz, leva consigo que ninguém pode arrebatar, e o que lhe será de muito mais utilidade em outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, rico em qualidades morais, conhecimento e inteligência, visto do que aquilo que ele adquiriu em bem resultará na sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos que vai utilizar naquele país. Não se preocupa com o que ali seriam inúteis. A gente não adianta, vou querer levar meu corpo. A gente não leva o corpo quando a gente morre. Eu vou querer levar meu carro, minha casa. A gente não vai levar. A gente vai estar deixando para aqueles que ficam aqui. Ninguém me perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? O que levaremos com nós? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, se você é mestre, se você é doutor, se você não fez nenhuma graduação, técnico ou tem ensino superior, não vou te perguntar isso. Mas a soma das virtudes que possui. Isso é o que será pedido a nós. E com certeza a mais nos será dado em relação a quanto mais disso nós levaremos. Mas nós temos auxílio para vencer as nossas paixões? Estamos desamparados? Kardec pergunta na questão 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Nós conseguimos assistência dos espíritos para conseguir vencer as nossas paixões? Os espíritos respondem: se o pedir a Deus e a seu bom gênio, seu anjo da guarda, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Auxílio. Auxílio não quer dizer que eles farão a nossa parte. Eles nos auxiliarão. Se a gente pedir, de que forma? De forma sincera, e se a gente quiser mudar. Não adianta a gente pedir e não querer mudar, e não querer pensar diferente, agir diferente. Nós teremos sim o auxílio de Deus, mas nós precisamos também ter muita força de vontade. E como nós conseguimos esse auxílio? A prece e vontade de mudança sinceros são auxílios fundamentais para que possamos nos desprender o quanto for possível dos bens materiais e nos dedicarmos mais aos bens espirituais. Por quê? Porque são esses bens espirituais e morais que nós levaremos conosco. Então é importante que a gente reflita o valor que a gente dá, o tempo que a gente gasta com aquilo que a gente leva e o tempo que a gente está gastando com aquilo que a gente deixa. E é importante fazer esse exercício do desapegar, tentando muitas vezes doar aquela roupa que talvez ainda te serve, que tu ainda gosta, mas que tua amiga ou conhecida talvez possa gostar um pouco mais. Por quê? Porque você não está dando aquilo que te sobra e aquilo que te serve ainda, mas você está dando talvez aquilo que vai dar mais alegria para o outro. Então a caridade, ela consiste muitas vezes a gente abrir mão daquilo que a gente está talvez ainda se apegando e a gente vai tentando fazer esse desprendimento. Isso é muito importante para nós, seja em qualquer idade, porque a gente não sabe quando nós partiremos para a pátria espiritual novamente. Pode ser que uma pessoa mais jovem, com certeza, desencarne em um momento muito mais recente e em uma forma muito mais precoce de que uma pessoa mais idosa. Mas lembremos que
nós somos espíritos eternos. Seria essa a minha mensagem para o dia de hoje. Tenham todos um bom retorno às suas lives. Continuamos em paz. A partir desse momento, vamos nos preparar para recebermos as energias do passe, vindas de Deus e de Jesus. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, sentindo o estado de calma e de profunda paz. Vamos mentalizar essas maravilhosas energias penetrando nosso ser, enchendo nossos corações com paz e amor. Vamos juntos mentalizar essas energias de paz e esse amor se estendendo sobre toda a Terra, envolvendo toda a humanidade. Em silêncio, com esta música suave que nos envolve, e por alguns instantes vamos nos preparar para receber muita luz. Senhor, somos gratos a Ti pelas maravilhosas energias que acabamos de receber. Sabemos que nunca irás nos desamparar, principalmente nos momentos mais difíceis de nossa vida. Que possamos ter a consciência de que nossas dificuldades deverão ser superadas por nós e que Teu amparo sempre será muito grande. Guarda-nos, Senhor, Senhor da vida, em Tua luz. Que assim seja.